Galera da Duralíngua, aqui é o Fabrício Caro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver 4 expressões com o verbo to have. Então bora lá pro vídeo. Mas bom, voltando aqui, né, o verbo to have, você sabe, é um dos primeiros verbos que você aprende quando você começa a estudar inglês. E aqui a gente vai ver 4 expressões usando esse verbo. Lembrando também que também é muito usado, inclusive para essas expressões, a versão to have got, que é basicamente uma versão um pouco mais informal, mas também é muito usada em inglês, o significado é exatamente o mesmo. Mas vamos começar aqui com a primeira dessas expressões, que é to have breakfast, to have lunch, to have dinner, to have food in general. Ou seja, é usado para você dizer que você vai tomar café da manhã, almoçar, jantar ou comer algum tipo de comida em geral. O verbo to have é muito usado com comidas em geral. Então vamos ver alguns exemplos aqui para você se inteirar um pouco melhor. Então primeiro você pode dizer I always have dinner with my parents. Eu sempre janto com os meus pais. Mas você poderia trocar o dinner por lunch, né? Eu sempre almoço. To have lunch seria almoçar. To have breakfast seria tomar café da manhã. Então eu sempre tomo café da manhã com os meus pais. Todas aqui estariam corretas porque todas usam esse verbo to have. Mas também, como eu disse, ele também pode ser usado para comida em geral. Então você pode dizer I've never had Chinese food. Eu nunca comi comida chinesa, né? Que a gente está usando o present perfect. Se você ainda tem dúvida, não sabe muito bem como usar o present perfect, só escrever aqui a Duralíngua present perfect ou procura aqui na nossa lista no canal que a gente fez um vídeo recente explicando tudo sobre o present perfect. Mas olha aqui, a gente usa o verbo to have, né? Mas a tradução é eu nunca comi, porque a gente não fala em português, né? Eu nunca tive comida chinesa, não faz sentido. A gente usa o verbo comer. Mas aqui em inglês é muito comum você usar o verbo to have relacionado à comida. Então você pode usar tanto to eat, mas é mais usado, mais comum usar o verbo to have para você dizer que, por exemplo, I've never had Chinese food in my life. Eu nunca comi comida chinesa na minha vida. A segunda expressão que a gente vai ver aqui é to have a look at something, né? A look vem do verbo to look, que significa olhar para alguma coisa. Então, to have a look at something seria dar uma olhada em alguma coisa. Uma expressão bem parecida, assim, mais ou menos com o português, né? Só que em português a gente usa o verbo dar, né? Dar uma olhada. Em inglês a gente vai usar o verbo to have. Então, traduzindo literalmente, seria algo como ter uma olhada, mais ou menos. Mas como eu sempre falo, nunca é bom a gente traduzir literalmente, mas sim aprender dentro de um contexto como que as pessoas usam essa expressão em outro idioma. Então, você pode falar aqui, por exemplo, Can I have a look at the report? Eu posso dar uma olhada no relatório? Ou então, você é uma empresa, né? Você está falando para um candidato a uma vaga de trabalho. We'll have a look at your application. Nós vamos dar uma olhada na sua candidatura, né? Essa palavra application tem várias traduções possíveis, dependendo do contexto. Aqui, uma job application, né? Uma aplicação, seria na verdade uma candidatura a uma vaga de emprego nesse caso. A terceira expressão que a gente vai ver aqui hoje é to have fun ou to have a good time, que as duas são basicamente sinônimas que significam divertir-se, né? Literalmente, se você for traduzir ambas, né? To have fun seria ter diversão, que é um negócio bem estranho pra gente, né? Mas a gente traduz como um verbo, divertir-se. E to have a good time seria literalmente ter um tempo bom, ter um tempo agradável, algo assim. Mas que também, é claro, a gente traduz em português de uma maneira mais natural, como divertir-se. E aqui a gente pode ver alguns exemplos também. Você pode dizer have fun at the party ou have a good time at the party, que seria divirta-se na festa, né? Então aqui no imperativo, desejando uma coisa boa para alguém. Ou você pode fazer uma pergunta também sobre o passado, né? Uma coisa que aconteceu antes. Did you have fun yesterday? Ou did you have a good time yesterday? Você se divertiu ontem? Ou seja, eles são basicamente sinônimos, você pode usar tanto um quanto o outro sem problema nenhum, ambos com esse sentido de divertir-se. E por último, a quarta expressão aqui é um misto, na verdade, que é para sensações físicas, doenças,
coisas nesse sentido, né? Que seria, por exemplo, to have a headache. Aí seria ter uma dor de cabeça, estar com dor de cabeça, né? A gente também traduz muito como estar com, ou então estar resfriado, que seria to have a cold, ou estar gripado, to have the flu. A gente usa com todos esses aqui, né, o verbo ter em inglês, to have, que aí literalmente seria ter uma dor de cabeça, ter um resfriado e ter a gripe, literalmente, né? Mais naturalmente, em português a gente usa outras formas, né? A gente fala, eu tô com dor de cabeça, ou eu tô gripado, eu tô resfriado, né? A gente usa essas outras formas. Em inglês você vai usar o verbo to have para elas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui também, como sempre. O primeiro aqui a gente pode começar com I need to lie down, I have a headache. Então, eu tenho que me deitar, eu estou com dor de cabeça, né? Estou com uma dor de cabeça aqui. Então, a gente usa sempre aqui com o artigo, né? To have a headache. Ou também, um outro exemplo que a gente pode dar aqui seria Mark's not coming to work today, he has a cold. Ou seja, o Mark não virá ao trabalho hoje, não vai vir ao trabalho hoje, ele está resfriado, né? Cold seria literalmente, como adjetivo, ele significa frio, né? Mas aqui, to have a cold, o substantivo cold, aqui é resfriado, né? Uma coisa, uma doença que você tem aí. Mas galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham aprendido coisas novas aqui, eu acho que merece o seu like aqui, né? E também você se inscrever no canal para sempre ter vídeos novos aqui com a gente. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!